Ei, Farma, então vamos continuar aqui com as nossas aulas, né? Essa aula de quarta-feira, ela é uma aula para que você tenha mais insights, mais ideias de trabalhar com farmacêutico, de melhorar a sua renda farmacêutica, né? E hoje eu vou trazer para vocês aqui uma das principais coisas que eu fiz quando eu trabalhava em drogaria e que me fizeram desenvolver essa autoridade farmacêutica, principalmente na área de suplementação, né? Eu comecei trabalhando em drogaria com essa parte de suplementação, indicando suplementação, né? Eu sempre explico isso, né? Que eu comecei com o ômega 3, o magnésio, depois eu ia para os polivitamínicos, e foi uma das coisas que mais me fez adquirir autoridade perante as pessoas que trabalhavam comigo, os meus clientes, né? Que vinham me procurar. E quando a gente aprende, né? Isso, a gente aprende de uma forma assertiva, não é só para melhorar a sua renda, né? Mas é para você aprender a ajudar as pessoas. Eu sempre ensino para vocês aqui formas de vocês aprenderem a terem uma renda melhor, e se vocês pegarem isso como base, vocês vão perceber que eu sempre ensino vocês a ajudarem as pessoas da forma correta, né? E isso sempre recai sobre nós, né? Vem como consequência a melhor renda. Como que eu utilizei a indicação de polivitamínicos para melhorar minha renda, né? Para vocês entenderem e não passarem essa aula para frente. Como que eu comecei a fazer isso, né? Como que eu decidi que isso seria uma forma de ganhar dinheiro? Quando eu comecei a parte de suplementação, né, eu trabalhava em drogaria e a conquista, né, do pessoal que trabalhava comigo era muito difícil, porque todo mundo meio que desconfia disso, né? Desconfia de polivitamínicos. Inclusive, esse é um primeiro ponto que você precisa parar de pensar, tá? Suplementação não funciona. Se você não assistiu minhas aulas todas ainda, né, assista que você vai entender do que eu estou falando aqui. Nunca mais vai falar que suplementação não funciona. Então, quando eu comecei a trabalhar com isso, óbvio que eu precisava provar para as pessoas que trabalhavam comigo que eu tinha domínio daquele assunto, que eu era expert naquele assunto, né? Com isso, eu comecei primeiro a trabalhar na cabeça deles, óbvio, cada coisinha, ensinando sobre cada ponto e como que aquilo fazia realmente diferença, né? E também eu comecei a mostrar para eles, né, essas diferenças mesmo em relação a como que a suplementação podia ser esse diferencial na vida das pessoas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar da sua cabeça que não funciona, e a segunda coisa que você tem que fazer é convencer as pessoas de que funciona, né? E por que isso? Nós vivemos hoje numa época, né, que a indústria é muito forte. Então, ela não tem interesse que você se cure, ela não tem interesse que você deixe de usar medicamentos para a cabeça dela, para, né, na mente deles, né? Isso é algo que tem que ser impossível para as pessoas. Então, as pessoas hoje, elas acham que elas não podem ser curadas. Quais as pessoas que têm certeza que podem ser curadas? Aquele pessoal mais velho, que já viu muita coisa acontecer na vida, viu que chá curou tal coisa, né? Viu que o sumo de tal coisa tratou alguma doença, eles sabem disso, né? Mas hoje eles são minoria, infelizmente. Então, quando a gente vai pensar nessa parte de indicar polivitamínico, a gente tem que ter em mente que, quando a gente for indicar o polivitamínico, a primeira coisa que a gente tem que fazer é convencer a pessoa que ela precisa dele, né? Convencendo ela que ele funciona. Então, quando a gente começa a trabalhar com polivitamínico, quando a gente começa a entender, né, como é que as coisas funcionam, fica mais fácil, porque você consegue provar para aquela pessoa sobre aquilo. E como que eu comecei a ganhar, né, com isso daí, para dar essa ideia para vocês? Eu trabalhava em drogaria, normalmente, trabalhava em drogaria, e eu senti que eu precisava ter esse diferencial. Eu precisava ter uma coisa que me destacasse ali, porque senão eu ia ser só a farmacêutica que ouve, né, os colaboradores que trabalham ali já têm 50 anos. Então, na minha cabeça, era assim, eu precisava de um diferencial, né? E esse diferencial, ele precisava vir acoplado com uma coisa que ajudasse realmente as pessoas. Por quê? Eu já entendia, quando eu estudei farmácia, eu entendi, né, que medicamento era muito perigoso. E aí, você fala, não, beleza, é muito perigoso, sim. Tá, mas é muito perigoso. A ponto de, tipo assim, velho, você não pode tomar uma cartela de paracetamol, porque senão você vai morrer de uma vez, né? E aí, isso vende assim, a pessoa pode comprar quantas cartelas ela quiser. Então, isso foi uma coisa que me impactou muito na faculdade, de pensar que as pessoas têm uma segurança absurda em medicamentos. As pessoas acham que o medicamento resolve tudo, sendo que ele não resolve e ele ainda piora outras coisas.
Então, assim, igual eu já falei aqui várias vezes, quem está assistindo essa primeira aula minha aqui, eu não sou contra medicamentos, tá? É só para vocês entenderem esse pensamento da parte de suplementação, tá? E assistam as outras aulas que vocês vão entender direitinho o que eu tô falando. Eu não sou contra medicamentos, eu sou contra vamos colocar esse endeusamento dos medicamentos. Todo mundo acha que tem uma dor de cabeça, então é remédio que passa. Beleza, passa, mas ele não tratou a sua dor de cabeça, ele diminuiu a sua dor, mas ele não tratou o que está causando a dor, e ele ainda vai te causar um outro problema, seja no fígado, seja no pâncreas, seja no estômago, seja no intestino, qualquer outra coisa, porque o medicamento é uma droga, é uma coisa, né, que é incomum ao organismo. Então, esses pontos são pontos que a gente precisa colocar para o nosso cliente para entender isso. Quando eu pensei na hipótese de eu ter que empurrar medicamento, né, fazer empurroterapia para vender, porque querendo ou não, drogaria é um comércio, ele tem que vender para funcionar. Eu comecei a pensar nessas formas, tipo assim, o que eu posso vender que ajuda a pessoa e ao mesmo tempo ajuda a drogaria? E aí, quando eu comecei a aprender sobre suplementação, eu já contei essa história, não vou contar de novo, né? Comecei a estudar sobre o ômega 3, comecei a estudar sobre o magnésio. Eu usei o magnésio e vi uma diferença absurda nas minhas dores, que eu tinha joelho, né, coluna, essas coisas. Meu pai, eu tratei meu pai com o ômega 3, né, de hipertensão. Meu pai com 70 anos teve hipertensão e a gente tratou ele com o ômega 3, tratou. Meu pai não toma nenhum medicamento para pressão arterial, a não ser o ômega 3 em dose de manutenção, né, hoje. Então, eu fui testando, vendo que funcionava. O polivitamínico, ele é uma coisa que é bem polêmica, né, porque se você for analisar pelo ponto de vista integrativo funcional, né, você for analisar pelo ponto de que cada pessoa tem as suas particularidades e nenhum suplemento vai ser igual para duas pessoas, né, diferentes. Então, partindo desse ponto, o polivitamínico industrializado que tem em drogaria é errado. Então, partindo dessa ideia, né, a gente não poderia indicar o polivitamínico. Mas eu trabalhei em drogaria, eu sei da realidade farmacêutica, né? E eu sei que a gente precisa fazer isso, não porque é uma coisa que vai ser ruim para a pessoa, mas é porque o polivitamínico que tem em drogaria, que é o industrializado, ele já vem naquela dosagem ali, certo? E aí, vão ter vitaminas e minerais ali que às vezes a pessoa não precisa, e vão ter outros que ela precisa muito mais. Então, como que eu adaptei isso, né? Primeiro que eu pensei o seguinte, eu quero colocar essa venda de polivitamínicos para ser uma comissão para mim. Então, eu conversei com o dono e falei, olha, eu sou especialista em suplementação, né? Eu já estou indicando aqui os ômegas 3, igual a gente eu já tinha conversado com ele várias vezes sobre isso. Ele estava tomando, inclusive, porque ele tinha... ele tomava rosuvastatina e atorvastatina para colesterol. E aí eu fui explicar para ele sobre colesterol, tudo. Então, ele já me ouvia, né? O dono já me ouvia, já tomava o ômega 3. E aí eu comecei a conversar com ele sobre polivitamínico também. Só que eu falei assim, olha, a partir de agora, eu queria combinar com você uma espécie de comissão. Porque eu vou vender bastante suplementação, eu vou focar nesse ponto, né? E aí, quando eu fui trabalhar, ele me ofereceu comissão, eu falei que não queria comissão sobre medicamentos, não trabalho com comissão, então nós acertamos um salário, né? Não um salário mínimo, acertamos o salário, né? E aí a gente começou a conversar sobre isso. Quando eu tive essa ideia, eu falei assim, olha, vai melhorar a questão do marketing da drogaria, a gente pode colocar mais coisas para funcionar ali nas redes sociais, e aí eu tomei as redes sociais para começar a fazer atividades legais nas redes sociais, não postando coisas para venda, sempre postando conteúdo. O que é conteúdo? Ensinando, né? O que serve o magnésio? Tal coisa. Aí lá nos comentários a pessoa perguntava, tem na sua drogaria? Quanto que é? Aí você fala que tem. Mas rede social de drogaria não pode vender. Ela tem que dar conteúdo para as pessoas, tem que ajudar. Então, eu sempre falo com vocês, ajudem as pessoas, porque isso vem como consequência. A venda vem como consequência. Então, quando eu comecei a pensar, né, disso, de trabalhar com polivitamínicos, o que eu falei com o dono, ele topou numa boa, né? E aí a gente conversou sobre questão de valores, essas coisas todas, e eu comecei a falar isso para ele. Óbvio que, na época, os colaboradores não sabiam que eu ganhava essa comissão, depois ele acabou colocando para todo mundo, mas isso acabou sendo uma renda extra para mim, porque eu tirava em torno de meio piso por mês vendendo suplementação, porque todo mundo que chegava lá, eu conversava, né? Não para empurrar suplementação, de forma alguma. Não é à toa que eu nunca empurrei suplementação. Eu sempre expliquei às pessoas como que é que eu fazia,
como que é que eu ensinava, como que as pessoas faziam comigo, né? Como que eu fazia com os meus clientes, com meus pacientes, como que eu fazia com a minha família. Então, eu comecei a dar exemplos, comecei a dar o meu próprio exemplo em relação ao magnésio, o exemplo do meu pai em relação ao ômega 3. E isso foi criando nas pessoas uma ideia de que eu era especialista naquilo. Então, quando eu comecei com a indicação dos polivitamínicos, o pessoal já tinha essa segurança, entendeu? Quando eu comecei com isso, né, eu explicava direitinho a pessoa. Eu falava assim, olha, aqui vão ter coisas que você talvez não precise e coisas que você precise muito mais. Então, a gente vai fazer uma base, né, para você. Por quê? Normalmente, o polivitamínico, ele vem completo, ele vem com várias vitaminas e vários minerais, né? E isso, óbvio que, né, se você tomar o polivitamínico, não vai te fazer mal. E a gente sabe disso. E se você não sabe disso, estude as minhas aulas que você vai aprender sobre isso, tá? Não existe efeito colateral. E aí você dá o polivitamínico para a pessoa, mas tem coisas ali que ela não precisa. O organismo vai jogar fora. Ele não vai segurar aquilo, não vai intoxicar a pessoa, nada disso. Sabe, mas o que a gente pode fazer? Porque, por exemplo, todo polivitamínico, ele tem baixa vitamina C, baixa vitamina D, baixo magnésio, né? Por que tem isso? Porque se eu coloco muito magnésio, a cápsula não aguenta. Então, o que tem ali é pouquinho de magnésio que eles falam da nossa ingestão diária recomendada, né? Que é a IDR, que é pouquíssimo, é pouco, não vale nada, tá? Da mesma coisa a vitamina D e a vitamina C. Então, você pode pegar um polivitamínico que vai estar lá 100%, né, de tudo, mas aquilo ainda não é legal. Pouquíssimos os minerais e as vitaminas que vão estar ali, que são numa quantidade legal assim, para o nosso organismo. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, o que eu normalmente faço quando eu indico polivitamínicos? Eu converso isso com a pessoa e falo com ela, olha, aqui tem isso, isso, isso e aquilo, mas para que você sinta essa diferença do polivitamínico, você precisa pelo menos suplementar de forma por fora, né? Vamos colocar ali, você precisa suplementar por fora os principais, que é o magnésio, a vitamina C, a vitamina D. Às vezes a gente consegue colocar um zinco, porque a vitamina C normalmente agora ela vem com zinco. Então você consegue indicar o polivitamínico e explicar para aquela pessoa que ela precisa levar a vitamina C de 1 grama, por exemplo, e tomar 1 ou 2 vezes por dia, depende da rotina e de tudo que você conversou com a pessoa, né? Então você vai colocar a vitamina C por fora também. Vai colocar o magnésio, de preferência quelato ou magnésio glicina, mas nunca coloca cloreto de magnésio para a pessoa, porque senão não vai conseguir nunca chegar na dosagem legal. Então, quando você indica polivitamínicos, você indica uma junção mesmo das coisas. Então, se você olhar um polivitamínico, você vai ver que ele não tem dosagens legais ali de vitaminas e minerais, né? Não vão ter dosagens boas, mas você consegue alterando isso, né? E aí, se a pessoa quiser e confiar em você a ponto de você fazer um polivitamínico otimizado para ela, aí você faz para ela um polivitamínico otimizado, né? Inclusive, tem várias aulas na plataforma falando sobre isso, tá? Como que você faz um polivitamínico otimizado? Você faz o cálculo para aquela pessoa, né? De acordo com o peso, de acordo com necessidade, de acordo com vários pontos. E aí, esses cálculos, né? Você coloca faz um polivitamínico, manda manipular para ela naquele mesmo jeito que eu ensino vocês a manipular, que é com parceria, na farmácia de manipulação, etc. Então, vocês vão fazer esse polivitamínico e sempre vocês vão pensar nos principais. Vitamina D, vitamina C, magnésio, tá? E aí, obviamente, se vocês quiserem colocar outras suplementações, coloquem, como coenzima Q10, como coisas que não tem normalmente na suplementação, né? L-carnitina. Então, essas coisas normalmente não tem suplementação, você pode colocar, tá? Então, como que a gente faz para olhar esses polivitamínicos? Qual é a melhor forma? Eu prefiro polivitamínicos que não sejam tão diluídos. Ou seja, você consegue encontrar boa quantidade daqueles ali, né? Que seja 100%, né, da maioria das coisas que tem ali em uma cápsula, tá? Assim como o ômega 3, que a gente vai ver mais para frente também, nas aulas para frente, assim como o ômega 3, ele precisa ser menos diluído, né? Ele precisa ser em menos cápsulas possível, o polivitamínico também, porque fica mais fácil de tomar. Por quê? Aquela dosagem de polivitamínico ali, que fala que é 100% de tudo, é 100% de tudo, né? Para o IDR, que é aquele valor de 1940 e que ninguém nunca mais mexeu. Ou seja, não faz a menor diferença no nosso organismo se você tomar um comprimido só.
Então, para você ter uma boa dosagem de polivitamínico, você precisa tomar, no mínimo, se você for um adulto, de 2 a 3 a 4 cápsulas por dia, dependendo da sua necessidade. Então, por exemplo, um adulto normal que tem uma vida saudável, né? Tem uma vida saudável e faz exercício e não sei o quê, aquele negócio todo. No mínimo, 3 cápsulas daquele lá, que é completo, né? Uma pessoa que fez uma bariátrica recentemente, é no mínimo 6 cápsulas daquela. Tá? Ah, Luciana, 6 cápsulas de 100%, ou seja, eu vou tomar 600% das coisas lá? É, 600% daquelas coisas lá. 600% do IDR, que é uma dosagem que eles não mexem nela desde 1940, então pronto. Então não temos que discutir nisso daí, né? Então, quando a gente fala de indicação de polivitamínico, a gente precisa pensar nesses pontos, né? De que a gente coloca o principal ali, que é indicar para a pessoa e falar com ela do porquê que ela precisa daquela suplementação. Porque, assim, gente, a indicação do polivitamínico, ela vai muito além do só suplementação. Por exemplo, uma pessoa chega na farmácia e pede uma suplementação para cabelo. Cabelo e unha. Ah, eu tô com minha unha muito fraca, meu cabelo tá caindo. O que você tem que pensar? Você tem que falar assim, você tem que explicar para a pessoa, inclusive, né? Você tem que falar assim, olha, quando você tem essas necessidades, né, o seu corpo, ele tira do lugar que é mais fútil para ele. Porque o cabelo não faz diferença para o organismo, a unha não faz diferença para o organismo, mas o coração faz, o pulmão faz, né? A pele em si faz, então que a pele é a última que fica ruim, né, disso daí. Mas o organismo, ele é inteligente. Então, quando falta nutriente, ele tira de onde ele acha fútil, né? Até ele começar a tirar de onde não é tão fútil assim. Então, quando você tem essa deficiência, é uma deficiência geral. Você está com o seu corpo está deficiente de várias vitaminas e vários minerais. Então, o que pode ser feito? A indicação do polivitamínico, né? Você explica para ela, olha, você pode tomar um polivitamínico porque você vai suprir todas as necessidades do seu organismo. E você pode tomar a vitamina específica para cabelo, ou seja, biotina 5 miligramas, coloca com zinco, né, melhor, com silício, coloca essas coisas que são mais específicas para mucosa, mais específica para, como é que fala, extremidades, né? E aí você indica, né, um polivitamínico para ela e fala assim, olha, você vai tomar esse polivitamínico 3 vezes ao dia, ou 3 cápsulas por dia, né, dependendo do jeito que você quiser tomar. 3 vezes ao dia esse polivitamínico aqui, e esse daqui você pode tomar ele em dosagem menor, né? Toma uma por dia. Ou seja, você vai suprir o organismo de todas as deficiências que ele tem e ainda vai colocar um pouquinho a mais. Porque quando a gente pensa em indicar polivitamínico, a gente precisa explicar para a pessoa sobre toda aquela escala da falta de nutrientes. Você viveu uma vida inteira sem suplementar, você viveu a vida inteira pegando poluição, pegando fumaça de cigarro, se não fuma, né? Se não bebe, todas aquelas coisas que aumentam o estresse oxidativo, ou seja, se aumenta o estresse oxidativo, diminui a quantidade de nutrientes. A quantidade de anos que você viveu tomando medicamentos, e medicamentos são antinutrientes, ou seja, você está perdendo nutrientes também. E aí você coloca isso no papel. Então vamos supor que você deve 1 milhão, né? E você vem com um polivitamínicozinho para cabelo e unha e paga R$10. Entende que não faz a menor diferença? Então, você precisa quitar esse 1 milhão com o polivitamínico e vir com mais 100 mil da suplementação. Entende? A suplementação extra. Então, você precisa você precisa quitar o seu débito com o seu organismo para que você consiga ter essa melhor suplementação, tá? Um polivitamínico que eu indico muito pelo custo-benefício, inclusive, eu não sei se a gente consegue encontrar eles em drogarias, mas se não conseguir, já dá a ideia aí para o dono da drogaria que você trabalha, ou se você tem uma drogaria, né, coloque na sua drogaria, porque é um dos polivitamínicos mais completos que eu achei no mercado, e o custo-benefício dele é muito bom, tá? Que é o da Growth. Deixa eu mostrar para vocês aqui, compartilhar a tela com vocês, que eu gosto muito dele, porque é ele consegue ter uma boa marca, né? Porque eu conheço a Growth, a gente conhece a Growth, eu sei que é uma boa marca, né? Quer ver? Deixa eu compartilhar com vocês. Eu gosto bastante dele aqui, ó. Deixa eu ver se não dá para ver. Agora deu. Ó, esse polivitamínico, olha o custo dele. R$36,90. Aqui tá no boleto, né? Mas aqui, ó, ele é R$41 no cartão de crédito. Ele é R$40. Ele vem com 120 cápsulas, tá? E ele tem um negócio nutricional dele aqui, ó, a tabela nutricional. Olha, ele tem muitas vitaminas minerais, praticamente as
as principais, né, que a gente precisa aqui, ó, em uma cápsula. Pronto. Isso aqui já é um ponto específico, um ponto extremamente importante para a gente conseguir a adaptação do nosso paciente. E aí, vocês podem ver aqui, ó, cromo está uma dosagem legal. Aí, se você quiser, obviamente, melhorar a questão do consumo de açúcar do seu cliente, quiser melhorar a questão de músculo, ele está fazendo academia, por exemplo, ele quer melhorar o crescimento muscular dele, né? Você adiciona cromo numa outra suplementação, né? Pode ver aqui, ó, zinco, 7 miligramas, uma dosagem legal, ainda está baixa, mas é uma dosagem legal para quem não tem deficiência. Mas podem ver aqui, ó, que no magnésio tem 87 miligramas, né? 87 miligramas de magnésio, gente, não faz a menor diferença no organismo, e a gente já sabe disso, né? O mínimo que eu prescrevo de magnésio é 600 miligramas, tá? O mínimo. Eu prescrevo 900 miligramas para idosos, por exemplo. Então, o magnésio aqui, ele está muito baixo. Então, o que normalmente eu faço? Mando manipular por fora. Então, eu mando manipular 600 miligramas de magnésio. A pessoa vai tomar 4 cápsulas dessa daqui por dia, né? Ou seja, vai tomar tudo isso aqui 4 vezes por dia. E aí, eu faço o magnésio de 600 miligramas. Ó, vitamina C, 45, não faz a menor diferença. Eu mando manipular 500 miligramas de vitamina C para a pessoa tomar 2 ou até 4 vezes por dia. Vitamina C, 5 microgramas, não faz a menor diferença, né? Aqui é 2.000 I. Não faz a menor diferença isso aqui, tá? Então, ou seja, mando fazer no mínimo 10.000 I, né? E aí as outras, ó, estão em quantidades legais, né? Coisas que eu considero legal. Aqui o ácido fólico, a vitamina K, então eu coloco uma dosagem legal. Então, esse polivitamínico aqui, ele é o que normalmente eu indico para meus pacientes, porque ele tem essa quantidade toda em uma cápsula, então eu consigo falar com a pessoa assim, olha, toma 4 cápsulas por dia. Se for uma pessoa que for tomar 4 cápsulas por dia, ela vai gastar um pote desse por mês, ou seja, ela vai gastar R$40 de polivitamínico por mês. Entendeu? Porque ele vem com 120 cápsulas. Aqui, por exemplo, aqui em casa, a gente compra esse polivitamínico, né, para mim, para o meu marido, para as minhas meninas, e a gente compra 4 desse por mês, né? Porque a gente compra, eu tomo 4, meu marido toma 4, a minha filha mais velha, que é a Luísa, tem 12 anos, ela toma 3, e a Helena toma 2. A Helena tem 5 anos. Ela toma 2 cápsulas desse polivitamínico. Então, a gente tem esse cuidado, justamente para que a gente tenha esse reforço, né? Então, é uma marca que eu indico bastante para vocês. Não tem publicidade, não tem nada disso, tá? Eu não sou patrocinada por eles. Eu indico porque eu procurei muito. Inclusive, tem no meu Instagram, quem nunca olhou, tem no meu Instagram um destaquezinho que eu falo de polivitamínico, que eu mostro como que eu cheguei nele, como que eu escolhi ele, que foi bem quando eu descobri esse polivitamínico, tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhada lá, deem uma olhadinha lá depois para vocês entenderem direitinho, tá bom? Gente, então, a nossa aula de hoje fica por aqui, tá? Eu espero vocês na nossa aula de sexta-feira, que nós temos aula sexta-feira. Eu espero vocês aqui mais uma vez para a gente fazer mais uma aula legal, tá bom? Então, um abraço para vocês até sexta-feira.